Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Um Conto de Natal, de Luiz Fernando Garcia. Esse é para aqueles que talvez há anos não se importam com a data do Natal. Achou que tudo seria como sempre? E esse é um episódio bônus comissionado pelo nosso apoiador, Luiz Fernando Garcia. Se você também quer comissionar um episódio ou se tornar um apoiador aqui do podcast, é só entrar em contato em leituradeouvido@gmail.com. Convenientemente, essa também é a chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Um Feliz Natal aqui do Leitura de Ouvido e boa leitura. Um Conto de Natal, de Luiz Fernando Garcia. A criança corre pela calçada. Apressada, nem percebe quando o homem bem alinhado em seu belo terno vem caminhando falando ao celular. O inevitável acontece. Ela esbarra no homem, que deixa cair o celular. A criança olha assustada e mal sai de sua boca um pedido de desculpas. O homem balbucia um palavrão e se abaixa para pegar seu celular. Ao lado de seu telefone havia um envelope caído no chão. Era da criança. Ele pega o envelope e olha à volta para entregá-lo, mas a criança já havia desaparecido. Droga! Reclamou enquanto colocava o envelope no bolso, sem perceber. André é um homem filho de seu tempo. Não é o que se pode considerar como um homem rico, mas, graças ao seu esforço, alcançou um bom status em sua vida. Tem um bom emprego em uma multinacional. Seu salário não é um dos maiores, mas lhe confere uma vida cheia de regalias. Mora em um bom bairro na emergente Grande São Paulo. Poderia ter um carro, mas ainda mantém o estilo de vida de quando era mais jovem. Prefere caminhar a enfrentar o poluído e ruidoso trânsito da metrópole. É uma pessoa comum como quase todos os que o cercam. Assim como seus companheiros de trabalho e roda de amigos, não tem muito tempo para ligações afetivas. Afinal, seu trabalho lhe consome quase todo o tempo que possui. É o que chamamos de um homem bem-sucedido. Mas algo falta na vida de André. Nem ele sabe o que é. Mas quando se deita em sua cama, ao início da madrugada, sente que algo lhe falta. Sente uma tristeza tão profunda que às vezes lhe arranca lágrimas dos olhos. Mas no mundo em que vive, não há tempo para este tipo de trivialidades. Quando André chegou a seu apartamento naquela noite, achou que tudo seria como sempre. Sua bela rotina seria mantida. Sentou-se em seu confortável sofá, ligou sua TV, então, sem querer, colocou a mão no bolso e encontrou aquele envelope. O que é isso? Havia se esquecido completamente daquela criança apressada. Pegou o envelope. Jogaria no lixo naquele momento, mas algo lhe chamou a atenção. O destinatário era um tanto quanto incomum. A carta estava endereçada para o Papai Noel. Sua primeira reação foi rir daquilo. Depois coçou a cabeça. Enfim, jogou a carta em cima de sua mesa de centro e seguiu seus afazeres. Tomou banho, jantou, mas aquela carta não saía de sua mente. Enfim, não resistiu mais à sua própria curiosidade e pegou a carta. Sentou-se e, com o máximo de cuidado, a abriu. Querido Papai Noel, sei que anda ocupado nestes dias, afinal existem muitas crianças no mundo para dar presentes. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Sei que eu não fui uma criança comportada nesse ano e por isso não quero nenhum presente para mim. Sabe, é bom saber que existe alguém como o Senhor que se preocupa nesta época do ano em dar algo para as pessoas. Eu lembro no ano passado como o João ficou feliz com a bicicleta que o Senhor trouxe para ele. Eu tinha pedido uma também. Mas sei que o Senhor sabe o que faz e com certeza a minha não veio porque eu não fiz por merecer. Mas não tem problema, pois o importante é que o João ganhou a dele e como eu fiquei feliz por isso.
A Ana também ganhou a boneca que ela tanto queria. Aí eu vi como o senhor é bondoso. Ninguém daria nada para a Ana. Ela às vezes é tão chata e tão má com as pessoas, mas o senhor mesmo assim quis realizar um sonho para ela. Eu fiquei um pouco triste porque minha irmãzinha não ganhou a boneca que ela queria. Ela estava com tanta esperança. Eu teria feito qualquer coisa para que ela não ficasse com aquela carinha triste. Ninguém devia ficar triste no Natal. Mas sei que o senhor sabe disso. Ontem ouvi mamãe chorando muito no quarto e fui espiar. Não sei muito bem porque ela estava tão triste, mas vi que tinha lido uma carta. Tentei consolá-la, mas nunca sei o que dizer. Às vezes eu sou muito burro, eu queria ser diferente, mas não consigo. Hoje de manhã ouvi minha mãe conversando com um vizinho, dizendo que minha irmãzinha estava doente. Por que as pessoas ficam doentes? Será que é porque fazemos alguma travessura? Será que é porque não nos comportamos direito? Mas tenho certeza que ela vai ficar bem. Mas ouvi mamãe dizer que ela vai ter que ir para o hospital e ficará um tempo lá. Eu gosto muito dela, Papai Noel. Por isso não queria ver seu rosto triste este ano. Sei que outras crianças devem merecer um presente mais do que ela, mas este é o pedido que eu queria lhe fazer. Traga esta boneca que ela tanto quer. E eu prometo ser uma criança comportada sempre. E nem precisa trazer presentes para mim. Pode dá-los às outras crianças que merecem mais do que eu. Com carinho, Tiago. André terminou de ler a carta. Colocou-a sobre a mesa. Havia uma inocência ali impressa que ele não via desde a sua tenra juventude. Perguntas começaram a assaltar sua mente. Quantos anos teria aquela criança que escrevera aquela carta? Será que ele realmente acreditava que a carta chegaria até o Papai Noel? Nesse momento, ele se deu conta de algo. Faltavam 2 dias para o Natal. Fazia anos que ele não se importava com esta data, com o seu significado. Estava alheio a tudo isso. Mas, ao ler aquela carta, foi como se fosse arrancado de seu mundo e jogado em outro. Um mundo de sentimentos, onde uma criança conservava aquela inocência e a vontade de ver alguém sorrir. Não um mundo egoísta, onde cada um só se preocupa consigo mesmo, mas um mundo maior. Pegou o envelope e procurou um remetente. Havia um nome e um endereço, um bairro pobre, muito pobre. André queria poder ignorar aquela carta, mas não podia. Havia algo dentro de si que se contorcia. Precisava agir. Tentou dormir, mas foi em vão. Virava de um lado para o outro, pensando no rosto triste daquela pobre criança, esperando uma figura que não existe chegar com um presente. A manhã chegou. E com ela novas dúvidas e incertezas. Mas André sabia o que tinha que fazer. Antes mal se preocupava com os outros, mas agora aquela carta havia lhe tocado. Trouxera-lhe de volta um sentimento que achava que não existia mais dentro de si. Compaixão. Aproveitou para tirar o dia de folga, afinal era véspera de Natal. Foi até uma loja de brinquedos e procurou uma boneca que pudesse ser o mais próximo do que a pequena irmã do Tiago queria ganhar. Pediu para embrulhar para presente. Agora precisava levar até a casa deles. Pegou um táxi. A corrida era longa, mas não importava. Ele sentia uma alegria imensa e, ao mesmo tempo, um certo temor daquela situação. Algum tempo depois, estava em frente à casa. Se é que poderia se chamar aquilo de casa. Era um pequeno cômodo que mal abrigaria uma pessoa, quanto mais uma família. Mas havia ali um clima festivo. Pendurado na porta havia um arranjo simples natalino, já velho e quase sem cor alguma. André viu uma senhora em uma casa ao lado. — Por favor, é nesta casa que mora uma criança chamada Tiago? Perguntou. — É sim, seu doutor, respondeu a senhora, olhando com desconfiança. — O que este moleque aprontou? — Nada demais, minha senhora, respondeu André com um sorriso. Parou diante da porta e depositou o embrulho ali.
Bateu na porta e afastou-se para observar a cena. Não estava preparado para encarar os olhos daquela criança. Pouco tempo depois, a porta se abriu e o menino, que aparentava 9 anos de idade, saiu pela porta, olhou com desconfiança para os lados e então viu o embrulho. Seu grito foi de felicidade, se misturado ao susto. Pegou o presente e entrou correndo. André caminhou até o que parecia ser uma janela e tentou observar o que acontecia dentro da casa. Ele viu então o pequeno Tiago correr com o presente nas mãos e gritando pelo nome de sua irmã. "Maria!" gritava. "O Papai Noel se lembrou de você este ano, não precisa ficar triste." A menina estava deitada em uma cama improvisada, mas ao ouvir isso se levantou em um salto. Seus olhos brilhavam. Era uma menina linda que aparentava ter seus 7 anos. Mas parecia bem fraca. Tiago entregou o embrulho para ela. As lágrimas nos olhos da menina escorriam sem parar. Ela abriu o presente e abraçou a boneca com tanta força que parecia que ia quebrá-la. "Eu te falei, Maria." Tiago passava a mão na cabeça da irmã. "Você não precisava perder as esperanças. O Papai Noel olha por todas as crianças." Ao fundo da cena, André viu a mãe olhando para as crianças. Era uma mulher jovem, mas já com marcas da velhice precoce. Neste momento, André se perguntou se eles tinham algo para comer ali, se eles teriam uma ceia de Natal. Sem pensar 2 vezes, voltou até o táxi e saiu para comprar algo. Naquela hora da véspera de Natal foi muito difícil encontrar, mas André não desistiu, estava decidido a fazer algo por aquela família. Depois de muito procurar, comprou algumas coisas que julgava ser importante para uma ceia e voltou para aquela casa. Já havia anoitecido. Sentado na frente da casa estava o pequeno Tiago, com a boneca de sua irmã nas mãos. Ele chorava baixinho. Algo estava errado. Havia uma ambulância ao lado da casa e um homem vestido de branco, possivelmente um enfermeiro, conversava com a mãe do menino. André aproximou-se. "Sinto muito, minha senhora", dizia o rapaz. "Teremos que levá-la para acompanhar o corpo. A menina não sobreviveu." A mulher chorava muito e entrou na ambulância. Logo, a ambulância desapareceu na noite escura. Tiago permanecia sentado na frente da casa, abraçado à boneca. André aproximou-se e sentou-se ao lado do menino. Sem que ele esperasse, o menino olhou para ele e o abraçou. Suas lágrimas saíram sem parar. "Ela foi para o céu", disse soluçando. "O Papai Noel sabia, por isto trouxe o presente. Ela estava feliz." André não se conteve e começou a chorar também. E esse foi Um Conto de Natal, de Luiz Fernando Garcia. Um texto que inicia com uma carta a Papai Noel e que vai ensinar que ninguém deveria ficar triste no Natal. Contudo, é um texto que se pauta no mundo real, na realidade, o que tem tudo a ver com o nosso autor, que é o Luiz Fernando Garcia, apoiador do podcast durante todo o ano de 2025, desde o ano anterior. E o Luiz Fernando, ele é assistente social. Eu vou falar sobre a vida dele daqui a pouco, até porque eu fiz uma entrevista com ele e eu vou estar revelando aqui algumas histórias que ele contou para mim da sua trajetória como assistente social, sua relação com as histórias e tudo mais. Mas antes, vamos analisar um pouco mais sobre os meandros, né, os detalhes desse texto que ele escreveu há mais de 10 anos, participou de um concurso literário com esse texto e o texto ficou guardado. E agora, então, ele decidiu, ainda bem, né, tirar da gaveta, trazer à luz para que a gente pudesse produzir no podcast que transforma linhas em ondas sonoras. A gente parte da vida de um homem comum, né? Um homem que tem uma vida até morna, a gente pode dizer, até porque ele não tem muito tempo para as relações afetivas, que é o André. E ele é colocado como um homem bem-sucedido nessa grande cidade que ele está, né, que é São Paulo.
E o que me marca muito no texto é a frase: achou que tudo seria como sempre. Veja o peso que esses dois advérbios, né, que eles vão ganhar na história. Na verdade, em essência, na língua portuguesa, tudo é um pronome indefinido, mas aqui a gente tem uma acepção de todo o dia. Todo o dia, a ideia de todo e de sempre, sim, é tida como um advérbio. Porque, na verdade, nada foi como sempre acontecia, né? A gente tem uma reviravolta, tanto na vida desse personagem, quanto na vida da família da criança. O badalar dos sinos, hoje que é véspera de Natal, né, que está aí no mundo todo, pode nos lembrar, então, a partir dessa história, o quão maravilhoso pode ser o Natal quando a gente se prepara de dentro para fora para essa comemoração, né? Por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, como é o caso desses personagens. O conto de hoje é, sim, talvez para aqueles que talvez há anos não se importem com a data do Natal, como é o caso do André. E ele derruba essas expectativas, né? Achou que tudo seria como sempre. O texto pensa nas tantas pessoas que não tem como ou nem por que comemorar o Natal, porque não tem comida, porque não tem um lar sobre suas cabeças, né, um teto. Mas também nos lembra que as crianças sempre brilham e por isso elas são esperança. O Luiz Fernando, como assistente social, ele trabalha por pessoas com deficiência, porque ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Osasco, São Paulo, e ele mora em Vargem Grande Paulista. A sua graduação em Serviço Social foi na Faculdade Paulista de Serviço Social e ele também tem especialização em humanização em saúde, narrativas do adoecimento, do sofrimento e as possibilidades de cuidado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Além disso tudo, quando ele escreve esse texto, ele ainda é tecnólogo, né? Ele não é ainda assistente social, foi antes. Só que note como ele já tinha queda para a questão, né? Porque aqui eu até questionei se os personagens foram inspirados em alguma pessoa real, né? Alguma família, as crianças ali, pessoas reais que ele tenha conhecido. Na verdade, não. Antes ele atuava como tecnólogo em gestão de políticas públicas, que ele se formou na Univesp, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, nesse curso. E também tem outros vários cursos e certificados. É muito interessante a formação do Luiz Fernando Garcia, porque tudo isso corrobora com o olhar de humanização que você vai compreender nas histórias que ele conta. Um desses certificados é o de escuta especializada, técnicas de atendimento humanizado e não revitimizador. Tem também o curso de atuação intersetorial da Rede de Proteção de Prevenção e Enfrentamento das Violências contra as Crianças e Adolescentes. Um curso de aperfeiçoamento em saúde mental e atenção psicossocial de adolescentes e jovens. E ele é certificado pela ENAP com o conceito contemporâneo da deficiência e o modelo biopsicossocial. A população em situação de rua também é algo que ele tem certificação pela Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, e ainda a dinâmica da violência no contexto familiar, inclusive violência por parceiro íntimo e perspectiva relacional de gênero. Então é alguém que está realmente muito ligado com as questões sociais, com a necessidade de humanização, de uma postura de empatia para com as melhorias. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo no ano, né, a véspera de Natal, esse período de festas dos últimos dias de 2025, é momento de sensibilizar para a humanização. Por isso que eu gostei muito dessa produção. O conto do Luiz Fernando Garcia faz exatamente isso. Eu elaborei algumas questões que conversam com a atuação profissional dele, além da questões de escrita também, porque sou muito curiosa e ele vai contando as historinhas para mim. Então, uma das questões primeiras assim que eu fiz para ele é qual cenário ou ocorrência mais sensibilizante que ele vivenciou como assistente social. E nesse momento de Natal eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, mas ele volta a um caso da pandemia de Covid. Um senhor de idade, um caso que tocou profundamente porque esse homem deu entrada no pronto-socorro, onde o Luiz Fernando Garcia atuava na linha de frente, no pronto-socorro em São Paulo, exatamente fazendo
a ponte entre os pacientes internados e os seus familiares, porque o acesso era restrito, né? Ninguém entrava nos hospitais. Então, todas as manhãs ele fazia ronda na área de isolamento, conversava com os pacientes e com a equipe de enfermagem, verificava como eles estavam e se precisavam de algo, para depois fazer o contato com os familiares, telefonar ou passar as orientações quando eles fossem ao hospital. Era um cenário difícil, todos os dias mudavam os pacientes, ou porque eles tinham sido transferidos para um hospital por seu quadro ter piorado, ou porque não tinham resistido, né? Haviam morrido. Quando esse idoso chegou, ele fez o acolhimento, conversou bastante com ele. Mas olha o que entra aqui. Apesar de ser uma pessoa bem articulada e alegre, ele acreditava em tudo que compartilhavam para ele. E naquele período de fake news, de muita desinformação, tinha acesso a todo tipo de notícia, inclusive as falsas. E ele tratava todas com o mesmo nível de importância. Então, esse senhor ele tinha muito medo de ser transferido para um hospital, porque se ele fosse transferido, segundo ele, deixariam que ele morresse para o hospital ganhar um recurso financeiro do governo, que era pago pela quantidade de pessoas mortas nos hospitais durante a pandemia. Então, como assistente social, o papel dele era acolher sem julgar, e ele acolhia os discursos da melhor forma possível. Assim, como era procedimento padrão, os pacientes que tinham piora no quadro eram transferidos para um outro hospital que tinha mais recursos. Mas a transferência tinha que ser validada pelo paciente, né? Não ia sem anuência. Quando chegou o momento desse senhor de idade ser transferido, que ele estava precisando devido ao agravamento do quadro, ele implorou para o Luiz Fernando Garcia que não deixasse ele ir. A família procurava ele desesperado, pedindo para que convencesse para aceitar a transferência, porque gostava muito dele e não queria, né, que o senhor de idade morresse ali. Então, todos os dias, de manhãzinha, ele ia ver esse senhor, ficava algumas horas conversando com ele, falava da importância de ir para um hospital com mais estrutura. Mas, além disso tudo, o mais importante vem a questão emocional, que tem relação com o nosso conto de hoje. Por quê? Ele continuava todos os dias ouvindo os medos desse idoso, seus receios, conversando, tentando acalmar e acolher da melhor forma que podia e dentro do que lhe cabia como assistente social. E um dia, sem que ninguém esperasse, ele começou a melhorar. Foi muito rápido e surpreendente. Em menos de 2 dias, ele saiu de um quadro grave de risco para um quadro estável e não demorou para ter alta e poder retornar para casa. No último dia desse senhor no pronto-socorro, no momento da visita, ele olhou nos olhos de Luiz Fernando Garcia, agradeceu por não ter deixado transferirem ele para o hospital e disse que foram as visitas dele como assistente social e as conversas diárias que ajudaram a melhorar e a salvar sua vida. Ele disse assim: naquele dia eu aprendi uma lição importante, o quanto a humanização no atendimento faz a diferença, mesmo em casos críticos. Muito legal ele falar isso, porque a gente sabe que aqui no conto a gente tem uma história trágica da menininha, né? Desde o começo, quando a carta é lida por André, né, a carta do Tiago, a gente já percebe que a irmã não tá bem. E quando ele vai até a casa da família, isso só é reafirmado, né? Que a menininha tá muito fraca e tudo mais. Até o desfecho da história. Entretanto, veja a importância do Tiago ter escrito essa carta, né? Como irmão, ele ter tido a simpatia com a irmãzinha. E, para além disso, do André ter ficado mexido com a situação, né? Mesmo que naquele momento do trombão na rua, né, onde cai o celular e a carta acaba ficando pelo caminho e ele recolhe, a gente teve, né, meio que um incômodo pro empresário ali, pro homem bem-sucedido. Só que mesmo assim ele coloca de uma forma meio que natural e automática a carta no bolso e à noite ele se depara com isso queimando na sua mão como se fosse uma bomba prestes a explodir e ele percebe que ele tem que fazer alguma coisa. E eu notei uma coisa, que os nomes dos personagens, tanto o Tiago quanto o André, bem como a Maria, que é a menininha da história, são todos bíblicos. E eu pedi para o Luiz Fernando Garcia comentar sobre isso. Ele falou que a percepção é muito interessante, mas ele não tinha percebido o detalhe e que não foi proposital. E disse: talvez tenha relação com a minha criação. Cresci em uma família presbiteriana, minha primeira infância e adolescência teve grande influência cristã, apesar de atualmente ser agnóstico e mais propenso ao ateísmo. Acredito que os nomes tenham surgido por conta dessa influência, né? Lá da infância, realmente.
E eu vejo que o André, na história, entra na condição de ser Papai Noel, porque apesar do fim trágico e triste nessa história, ela nos sensibiliza muito e percebe que quem ficou com um certo alento. Por quê? O menininho que havia escrito a carta acabou ficando ali com a lembrança da irmã por meio da boneca, né, que o homem dá de presente. E ele também ficou com aquela sensação de que ele fez a parte dele, né? Porque ele deu esse alento emocional, né, de alma para a menina, para sua filhinha, para sua irmãzinha que queria tanto tempo a boneca, né? Até sobre isso, pedi pro Luiz Fernando contar alguma história que ele tenha vivido na trajetória na condição de meio que ser Papai Noel, porque eu acho que os assistentes sociais fazem muito isso o ano inteiro, né? E ele acredita que nesse sentido as histórias já se fundiram com a própria atuação. Então ele tá 11 anos atuando como assistente social e a maior parte desse tempo na atenção e proteção especial nos casos mais complexos. Então praticamente todo dia é uma possibilidade de fazer a diferença e ajudar uma pessoa a transformar a sua história. Por isso também que eu fiquei muito feliz da gente trazer esse texto aqui, porque eu acho que esse momento, a gente debatendo e falando disso tudo, ajuda a sensibilizar pra gente terminar o ano assim com o coração mais leve, com o olhar mais aberto e atento para o que o mundo precisa. Eu questionei também quais foram as primeiras linhas de Luiz Fernando Garcia. Foram quando criança, foram na adolescência, ele já era adulto. E ele me diz: começou muito cedo. Eu cresci em um ambiente muito hostil e complicado, vivendo em um bairro pobre e periférico e com uma família com diversos problemas que alternava entre o fanatismo religioso e transtornos psiquiátricos. Veja que complexa realmente foi a situação. Mas veja também como um ser humano tem a capacidade de dar a volta por cima. E isso me dá muita esperança pro Tiago, pro nosso protagonista. Eu acho que tem muitos Tiagos por aí na vida, né? Nas grandes cidades, ou mesmo nas pequenas, morando nas periferias, porque o Luiz Fernando continua assim, ó. A escrita surgia como uma forma de alento em meio a todo o caos. Sempre que me sentia triste, sem esperanças, eu escrevia. E quando fazia isso, era como se eu me transportasse para outro mundo. Um mundo diferente e melhor do que aquele que eu vivia. Não demorou para se tornar um hábito e escrevia sobre tudo e quase o tempo todo. Meu brinquedo preferido era um caderno e uma caneta e levava sempre para qualquer lugar que eu fosse. Muito impactante, né? Porque se ele sai de uma periferia, de uma família desestruturada e usa a escrita como caminho de escape, né? E como uma sobrevida, a gente percebe que você pode também ter a liberdade aí do outro lado para fazer a sua vida se transformar dessa forma. Eu pergunto sobre as referências literárias, quais são as maiores, né? Porque eu vi que na rede social dele ele tem um post citando Ernest Hemingway. As seguintes frases: quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra, né? Que é um diálogo num trechinho ali. Ele fala que a maior influência literária dele é Emily Brontë, o livro O Morro dos Ventos Uivantes, que se tornou de cabeceira, não só pelo tom trágico e realista, mas pelo que significava, né, a história de vida da autora. O fato de ter sido o único livro da Emily que prendeu muito na época, e depois vieram Dickens, com Grandes Esperanças, Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Rostand, Álvares de Azevedo, falando dos brasileiros, Augusto dos Anjos, e os dois que seriam a maior referência para ele é o Tolkien e o H.P. Lovecraft. Note que a gente tem muitos desses autores aqui no catálogo do Leitura de Ouvido, já com 300 episódios publicados. É muito legal a gente poder fazer, né, essa revelação assim, sobre o que influencia um autor. E ainda tem mais 2 questões para fechar, 3 na verdade, que eu perguntei para o Luiz Fernando. Essa atuação dele com o empreendedorismo social, né, eu vejo que é intensa e extensa. Como que ele avalia o coração das pessoas nesse final de 2025? E eu meio que quero deixar essa pergunta como caixinha aqui no nosso episódio, para você também fazer comentário no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube. Porque como você avalia o coração das pessoas nesse final de 2025? Né? Qual que é o seu parecer do ano? Então, na visão do Luiz Fernando Garcia, as pessoas perderam a esperança e a empatia, estão cada vez mais frias e insensíveis.
penso que é nossa responsabilidade lutar para resgatar isso. Se continuar assim, a humanidade encarará sua extinção. O que me alegra, essa parte eu gostei muito, é que eu não estou sozinho nessa luta e cada dia encontro mais pessoas que acreditam e lutam por um mundo melhor. Por incrível que pareça, os bons são a maioria. O problema é que os maus são mais barulhentos e por isso se tem a impressão de que são numerosos. Olha que interessante, a gente está aqui no microfone, né, com pessoas especializadas, pensadores, intelectuais, e a gente está também aqui fazendo o nosso barulho, um barulho pro bem. É muito legal que você esteja aí ouvindo o episódio, eu fico feliz demais com a sua audiência, porque já é um episódio bônus, a gente já passou das 300 publicações e compartilhamos muito conhecimento e muita esperança ao longo dessas 6 temporadas que estão no ar. E eu pergunto também o que falta para as pessoas terem mais moradias e comida nas mesas. Veja, quem sabe hoje à noite, na ceia de Natal, você tem uma mesa bem farta, com delícias, né? A gente tem esse privilégio de reunir as pessoas que a gente gosta, seja familiares ou amigos, e poder se sentar e fazer uma refeição diferente do resto do ano, celebrando em função de algo maior, de algo que a gente acredite, cultivando coisas no nosso coração. E aí, na visão do assistente social, o que é preciso para as pessoas terem mais moradia e comida nas mesas? A resposta é a seguinte. Na minha visão, o que falta é consciência crítica. Quanto mais consciência e capacidade de reflexão, mais você enxerga o que te limita e consegue lutar para mudar o mundo à sua volta. Não é à toa que os governos jamais investem em educação de qualidade e sempre que podem precarizam e sucateiam o que já existe. Eu vim da periferia. Cresci em meio à pobreza e desigualdade, mas não aceitei seguir as estatísticas e fiz de tudo para mudar o meu destino. Mas eu não sou a regra, e sim a exceção. Tive sorte, agarrei todas as oportunidades que apareceram. Os livros e os quadrinhos foram meu alicerce para reconhecer a minha condição e deram ferramentas para conseguir mudar isso. Muitos que conheci e cresceram comigo não tiveram essa mesma sorte. A educação fez a diferença para mim e hoje luto para que possa fazer a diferença para outras pessoas. No tocante à humanização, qual é o maior desejo em relação à humanidade? É outra pergunta legal aí para você de repente colocar na caixinha, nos comentários do episódio de hoje. O Luiz Fernando fala que um pouco antes de trocar, né, a TI pelo serviço social, ele dizia para algumas pessoas que o maior sonho era transformar o mundo e acabar com a desigualdade social. Mas hoje, com o amadurecimento das ideias, e olha, ele nasceu em 1978, é bem legal a gente pensar que ainda é uma pessoa bem jovem, mas que já é madura, né? Tipo, já tem uma visão de mundo, assim, já viveu umas coisas importantes, né? Os maiores estágios da vida adulta de uma pessoa, ele já passou por tudo isso e também tem a questão do amadurecimento profissional. Ele pode dizer que o maior desejo hoje em relação à humanização é que as pessoas com conhecimento e pensamento crítico continuem lutando para transformar o mundo e não existe outro caminho. E olha que importante você estar aí do outro lado, porque nós somos essas pessoas com conhecimento e com pensamento crítico para transformar o mundo. Por isso estamos aqui juntos. E o que você espera para 2026? Última pergunta que eu fiz para Luiz Fernando Garcia. O autor diz que eu continue tendo forças para lutar e que de alguma forma minhas ações possam inspirar mais pessoas a lutar também por um mundo melhor, mais justo e mais igualitário. E dizendo isso, eu acrescento para você que o meu maior desejo para 26 é que a gente possa, por meio das tantas histórias que vamos produzir e compartilhar, trocar muito mais ideias. Eu desejo demais que o Clube Leitura de Ouvido se fortaleça cada vez mais, porque ali a gente tem um núcleo intelectual de elite, muito pensante, de pessoas que realmente leem, pessoas de todas as fontes possíveis, diversos países inclusive, se reunindo numa quinta-feira por mês, numa única noite, para estudar a fundo, muito a fundo, um texto literário. E a gente tem tirado muitas conclusões juntos. Então eu termino 25 com muita alegria pela construção que a gente teve do podcast esse ano. Na semana passada eu trouxe alguns números, né? Por exemplo, 2,2 milhões de minutos ouvidos durante 2025, e isso até o final de novembro, né? Que os charts eles fecham ali antes de dezembro iniciar.
Então é um crescimento grande, muito bonito. A gente teve os episódios de autores contemporâneos, né, que são os episódios comissionados, não só os de pessoas que enviam seus textos para que a gente possa estar produzindo, como é o caso de Um Conto de Natal de hoje, do Luiz Fernando Garcia, como também da parceria que fizemos com o Leiturinha, o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Tudo isso fez o podcast crescer e chegar para muito mais pessoas. Então a gente está com muita esperança, muita alegria, desejo a você um excelente fim de ano, que as festas, que as reuniões e os abraços sejam realmente calorosos e façam a diferença na sua vida, para você ter cada vez mais esperança na humanidade, nas pessoas, e que possa renovar os seus laços para que o ano que vem seja ainda mais espetacular. Então a gente volta com os episódios do Leitura de Ouvido. Na próxima semana já a gente vai ter o primeiro episódio de 2026, na sexta-feira, 2 de janeiro, Lucas e eu estamos aqui com um conto sensacional do Bruxo do Cosme Velho, pra gente abrir o ano assim de uma forma super positiva. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.